É o dia de Duarte Cordeiro no Nau. Boa noite, bem-vindo, Duarte Cordeiro. Bom Natal, antes de mais. Bom Natal, começamos esta noite pelo arquivamento da averiguação preventiva à Spinum Viva. Eu pergunto, até porque foi a empresa familiar do Primeiro-Ministro que acabou por nos levar para eleições antecipadas e para o panorama político que temos hoje em dia. Pergunto-lhe se este caso não deu mesmo em nada durante este período e se é, de facto, o ponto final em termos judiciais e, sobretudo, em termos éticos, que foi disso que se falou ao longo destes meses. Em primeiro lugar, mostrar satisfação, ou seja, ainda bem que este caso não deu na abertura do inquérito, porque acho que se tivesse existido uma abertura do inquérito, acho que tinha um efeito negativo para a política, porque permitia mais um aproveitamento político por parte nomeadamente de quem é populista, da extrema-direita, relativamente a esta situação. Portanto, satisfação que o Sr. Primeiro-Ministro não esteja numa situação... Ainda assim, a justiça é aquilo que é. Não, mas que sim, seja para um lado ou para o outro. Sim, eu não sequer estou a fazer essa avaliação. Claro. Estou a mostrar satisfação, ainda bem que não existe nenhuma situação que permita uma abertura de inquérito. Por outro lado, preocupação, porque este processo, este caso, permitiu-nos perceber que são possíveis muitas diligências no âmbito de uma averiguação preventiva. E a pergunta fez essa crítica, dizendo que esta averiguação conseguiu ir até mais longe ou tão longe como um inquérito. O que nos leva a uma segunda pergunta. Se esta metodologia que permite tantas diligências no âmbito da averiguação preventiva fosse aplicada a outros cidadãos, se tínhamos tantos processos abertos. E se realmente a justiça está a ser aplicada da mesma forma a outros cidadãos, como foi ao Primeiro-Ministro. Houve um tratamento de exceção, foi isso? Não digo isso. O que eu digo é que o Ministério Público deve explicações porque é que teve tanto cuidado e tantas diligências, felizmente que as teve, felizmente que resultaram num esclarecimento e, felizmente, que não tivemos mais um inquérito aberto. Dúvidas no tratamento que foi dado pelo Ministério Público? Relativamente a outros casos. Ou seja, ficou si. demonstrada... Não, para mim o que fica claro é que o Ministério Público pode fazer muito mais para evitar que determinadas denúncias se transformem em inquéritos abertos. Porque este tipo de cuidado relativamente a tantas diligências de uma averiguação preventiva, se fossem aplicadas a outras situações, provavelmente nós não tínhamos tantos inquéritos abertos que depois lançam suspeitas sobre as pessoas, porque facilmente se demonstrariam com a informação pública que não havia razão para abertura de inquérito. E, portanto, por um lado, satisfação, profunda satisfação, genuína, por outro lado, preocupação. Acho que o Ministério Público não tem tido cuidado de nos explicar a todos, cidadãos, as razões que levam, neste caso, a uma averiguação preventiva que durou o tempo que durou, permitiu as diligências que permitiu e que, de alguma maneira, permitiu também dessa forma que o Ministério Público fizesse uma avaliação um bocadinho mais aprofundada e ao outro lado deste caso, porque o Procurador diz ter pedido escusa no desfecho que ele teve, ou seja, não teve nenhuma palavra a dizer no arquivamento ou numa eventual... Para além de nós não termos acesso, à análise... Mas é estranho para si que não tenha sido o responsável máximo do Ministério Público a ter a decisão final? É estranho para mim que só agora tínhamos conhecimento da escusa do seu Procurador. Talvez tivesse feito sentido nós termos conhecimento desta escusa antes. Só no momento final é que temos conhecimento da escusa do seu Procurador. E nós não sabemos muito bem analisar este processo, porque nós não temos acesso a ele. Eu estou preocupado com a forma como o Ministério Público sente que pode, de alguma maneira, criando novidades, sem ter, de forma muito clara, a ideia de que está a tratar os cidadãos todos por igual. Neste caso, fiquei preocupado. Insisto, eu sou favorável à ideia que o Ministério Público faça esforços para arquivar denúncias que não têm razão de ser. Eu sou favorável a essa ideia, mas gostava de ter a certeza que estes esforços são feitos para todas as situações de igual forma. Eu não fiquei esclarecido relativamente a isso e gostava que o Ministério Público se concentrasse também nessa dimensão. Tenho insistido que o Ministério Público não dedica o tempo necessário à comunicação, ao esclarecimento. Neste caso, até houve entrevistas da parte
do diretor... Procurador-Geral e do diretor do TCAP, sim. Portanto, neste caso até houve, mas houve esclarecimentos que ficaram, na minha opinião, por clarificar. Depois, relativamente à sua pergunta, que eu não esqueci, penso que encerra este assunto e, felizmente, encerra este assunto. Encerra do ponto de vista judicial e encerra do ponto de vista político. O político já estava encerrado. Apesar das dúvidas que as eleições... Voltou a manifestar sobre o tratamento sobre o Ministério Público. Eu não manifestei... Sobre o desenrolar em si do processo junto do Ministério Público. Para mim, este caso está absolutamente encerrado relativamente ao Primeiro-Ministro e, do ponto de vista político, já tínhamos tido eleições, já tinha também, de alguma maneira, sido do ponto de vista da avaliação das pessoas. Agora, as minhas preocupações com o Ministério Público não são com o Primeiro-Ministro nem com este caso, são com o Ministério Público. Vamos à hora de ponta e às presidenciais. Já iremos falar dos debates, primeiras sondagens, com números dos principais candidatos muito colados uns aos outros. O que é que isso nos diz a menos de um mês das eleições? Estamos a menos de um mês e está tudo em aberto. Isto é o que nós podemos ver. Eu, da última vez que fizemos este comentário, não tínhamos ainda informação da parte da comunicação social relativamente a médias de sondagens. Eu próprio tinha feito as médias. Agora já está disponível alguns métodos em que se calculam médias e nós podemos perceber, em primeiro lugar, várias tendências. O Almirante Gouveia Mel está em queda. Na média das sondagens já aparece em quarto lugar. Ventura aparece em primeiro lugar. Não há sondagens depois do debate de ontem, não sabemos se pode ter aí existido alguma influência. A média à data, sim. O Almirante Gouveia Mel aparece em quarto lugar na média das sondagens. André Ventura aparece em primeiro lugar, mas praticamente com os mesmos pontos de Marcos Mendes. E António José Seguro já aparece em terceiro lugar, relativamente próximo. Aparece a cerca de 3 pontos percentuais de ambos, de Marcos Mendes e de André Ventura. E Coutinho Figueiredo também está a crescer, cresceu. Portanto, depois temos praticamente com 3 pontos percentuais Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. Portanto, eu insisto na ideia de que se estes candidatos por acaso decidissem, obviamente estão bastante distantes de todos os outros, não vão produzir, dificilmente vão atingir resultados para além de segurar uma base de apoio de forma muito precária, na minha opinião. Eu penso que... Mas isso chegaria pelo menos para António José Seguro, se esses votos fossem transferidos, ir à segunda volta. Passar para primeiro. E, portanto, António José Seguro poderia passar para primeiro, poderia haver aqui uma esperança da esquerda a ganhar as eleições à primeira volta, e ganhar na primeira volta e depois disputar na segunda volta, se a esquerda for mais cooperante e for mais solidária. E é importante que se perceba que André Ventura está em primeiro. E, portanto, não é indiferente o voto útil à esquerda e à direita para que, por exemplo, André Ventura não passe à segunda volta. E eu acho que se os partidos não tiverem essa capacidade de tomar consciência que estão inadvertidamente, os candidatos, neste caso aqui, Catarina Martins, Jorge Pinto e António Filipe, que estão inadvertidamente a favorecer André Ventura, eu acho que isto vai ser um tema de campanha durante a campanha das presidenciais. E, portanto, basta eu até diria, bastava Jorge Pinto ser o adulto na sala e desistir para António José Seguro, que o movimento, na minha opinião, se tornaria um movimento de concentração de voto útil e com António José Seguro com muita probabilidade de passar à segunda volta. E, portanto, eu acho que ainda há muita história para contar. Os debates realmente vieram, na minha opinião, baralhar um pouco, tornaram tudo muito mais equilibrado. 3 pontos percentuais de diferença entre o primeiro e neste caso, 3, 4 pontos percentuais entre o primeiro e o quarto é muito pouco. E, portanto, está tudo em aberto. Ainda temos que, obviamente, esperar, não só para este mês de campanha, mas temos que contar com a margem de erro e com o número de indecisos. Curiosamente, exatamente, nesta última sondagem divulgada precisamente esta semana, aumentou de uma sondagem para outra e, de facto, o resultado destas eleições, pelo menos para já, é imprevisível. Esta última sondagem da Pitagórica veio também dizer uma coisa, para além de António José Seguro já passar para segundo. Há um outro aspecto, que é vem mostrar qual é que é a capacidade que dentro do espaço político cada candidato tem para federar os votantes dentro daquilo que é o espaço natural de apoio. E António José Seguro está a mostrar uma capacidade superior ao que se imaginava, de apoiantes, votantes do Partido Socialista. E, portanto, está mesmo em segundo lugar atrás de André Ventura. Vamos aguardar, de facto, pela evolução e pelas próximas sondagens ainda antes das eleições. Temos 30 segundos para o último tema. Na última hora deste comentário do Duarte Cordeiro, as previsões do Banco
Portugal para a economia, já revistas e um pouco mais próximas daquilo que o Governo estima também sobre o comportamento da economia. Mesmo assim, esta estimativa do Banco de Portugal não afasta o cenário de déficit. Consegue ver algo de novo nesta previsão que foi feita? Uma boa notícia, duas más notícias. A boa notícia é o Banco de Portugal faz uma estimativa de crescimento no próximo ano semelhante à que o Governo fez no Orçamento de Estado, 2,3% acima da última previsão do Banco de Portugal. Duas más notícias. Regresso aos déficits. 2026 vai ser um ano de regresso aos déficits. E a segunda mais notícia é estas políticas de contenção de entrada de imigrantes vão bloquear aquilo que é o crescimento potencial da nossa economia, porque vão travar o crescimento do emprego e o crescimento da economia. E essa é uma má notícia. Eu acho que o Governo tem tomado decisões não pensando na economia e vamos ver se não vai ter que recuar. Eduardo Cordeiro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Não sei se nos vemos para a semana, mas para já, Feliz Natal. Feliz Natal para si e para a Si, sua família. Todos os espectadores. Obrigado, boa noite. Obrigado.